Obrigado, meu Deus, por mais este dia, por mais esta noite, por estar aqui em sua casa. Obrigado por nos livrar de todo mal, todo perigo que nós tivemos no caminho. Nós não sabemos, mas o Senhor nos livrou de todo mal. Usa seu servo, fale conosco. Use a boca dele para falar o que precisamos ouvir, não o que queremos. Toma a vida dele, nos ensina a cada vez mais te adorar, aprender mais de ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Quem está feliz? Pode se sentar um minuto. O irmão fez uma oração aqui agora. Vocês prestaram bem atenção nesta oração, amém? Ele disse assim: Senhor, usa a boca do teu servo como tu queres que ele fale. Que ele fale o quê? Irmãos, hoje é um culto que nós intitulamos como um culto da família, amém? Amém. E vocês sabem que eu gosto muito de fazer uma introdução com o louvor, mas como me tesouraram aí, né, esse pessoal da internet, teve algumas pregações que não puderam ir ao ar, porque eu cantei alguns louvores, né, que têm os direitos autorais, e aí não deixaram a pregação ir, irmãos. Interessante, né? Mas existe um louvor que ninguém pode tirar dos meus lábios, nem com direitos autorais sobre a face da terra, tá? E é um louvor muito simples e que você conhece. É um louvor que o pastor japonês Tanaka teve aqui e ele cantou. E eu quero que você só refrão, porque esse louvor tem muito poder. Então, nós temos aqui algumas pessoas que entendem, né, de louvor, então eu queria que desse o tom. É só aquela palavrinha, aleluia. Não. Quem lembra aqui que ele cantou? Aleluia. 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 Vamos lá, irmãos. Esse aleluia, ele tem um poder. Vamos lá no ritmo. Eu queria que você prestasse atenção que quando você fala aleluia, irmão, você está querendo glorificar a Deus. Aleluia. 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 Fala. Canta. Aleluia. Aleluia. Cante com a alma para que você sinta, irmão, que não é apenas uma aleluia. É você falando: Deus, eu quero dar glória a Ti. Deus, eu preciso da Tua presença em mim. E aí você fala: eu te amo. Aleluia. 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 Mais uma vez. Aleluia. 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 Baixinho. Só na voz agora, vai. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você traga esse aleluia lá da tua alma, vai. Aleluia. Aleluia. Não, irmão, traga da alma, vai. Não, eu quero que você sinta
Sinta que você está trazendo da tua alma algo que traz a presença de Deus para perto de ti. Aleluia, 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 aleluia. Você está feliz? Você está feliz? Você está feliz? Então possa fazer isso mesmo. Faça um barulho, dê uma salva de palmas para Ele, dê uma glória para Ele, faça alguma manifestação para que você sinta a presença dEle nesse lugar, porque Ele se faz presente, porque o Todo-Poderoso, Ele já enviou, irmãos, a palavra que vai ser ministrada no teu coração, através da tua glória, através da tua aleluia, através das tuas palmas, através daquilo que você possa trazer a manifestação da presença dEle neste lugar. Aleluia. E eu quero, irmãos, falar algo para os irmãos, porque hoje Deus me fez meditar profundamente sobre a família. E eu vou ler um texto para que nós possamos fazer uma introdução, e depois nós estaremos conjecturando aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Não coloque no telão, só depois. Eu quero que todo mundo abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12. Abra tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12. Versículo de número 48, 49 e 50. Hoje nós vamos estar trabalhando com 2 textos da Bíblia Sagrada. Irmãos, acharam? Abriram sua Bíblia? Aquele que não está com a sua Bíblia aberta, por favor, procure um irmão do lado para que possa acompanhar a leitura. Amém? Mateus 12, versículo 48, 49 e o versículo 50. A minha tradução que eu vou estar lendo, irmãos, a minha tradução que eu estou usando é da Bíblia Plenitude. Tá? Quando eu não uso da Plenitude, eu uso da Shed. Irmãos, diz assim: porém, ele, respondendo, disse aos que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Uma pergunta. E estendendo a mão para os seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Agora eu quero que você vá lá em Daniel, mesmo capítulo 12. E o versículo de número 4. Daniel 12. E o versículo de número 4. Amém? Os irmãos acharam aí? Está difícil de encontrar o livro de Daniel, é lá no Antigo Testamento, né? Um dos profetas menores. Tá? O versículo de número 4. O livro de Daniel fica antes de Oséias, tá, irmãos?
versículo de número 4, eu quero que todos achem esse versículo. Se você não achou, eu vou esperar você achar, que eu quero que você leia. Amém? Diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Eu quero que você agora feche os seus olhos. Eu quero fazer mais uma oração. A ti, bendito Pai da eternidade, ó Eterno, na pessoa bendita daquele que nos gerou nesta terra como Filho seu, Jesus o Cristo. A ti, Espírito da verdade, que habitando no meio dos pecadores os convence do pecado e do juízo e da tua justiça. Nós manifestamos a nossa vontade de estar reunido nesse lugar, para que o Senhor manifeste e multiplique em nós aquilo que o Senhor nos deu, conhecimento da tua verdade. Espírito Santo, fale conosco de uma forma clara, mas de uma forma também simples, mas que traga um entendimento sobrenatural, para que aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelo canal da internet, eles também possam entender o que o Senhor quer nessa noite, para com a nossa família, para com o nosso povo, para com os seus filhos, que nessa terra o Senhor tem deixado permanecer por um pouco mais de tempo, para fazer a tua vontade. Esta é a minha oração que eu faço, e confiando que o teu Espírito, que está em mim, é que vai falar através de mim. Por isso, Espírito Santo, eu entrego o meu corpo, minha alma e meu espírito na tua presença, para que seja eu a instrumentalidade nessa noite, para que os teus filhos entendam o mistério a ser revelado, e que eles saiam daqui, navegando na asa do teu espírito, e voando mais alto, para perto do Senhor. Aqueles que crêem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece, a Ele toda a honra e toda a glória nesse lugar. Pode se aproveitar e sentar, porque nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Irmãos, por que eu li 2 textos da Bíblia Sagrada? E por que Deus me levou a ler um texto? Agora você pode colocar no telão, meu filho. Da Bíblia Sagrada, ao qual Daniel, irmãos, ele era um dos jovens que foi cativo, foi levado para o cativeiro na Babilônia. E você já conhece a história de Daniel. Mas eu vou fazer uma rápida reflexão com os irmãos. E rapidamente nós vamos lembrar de alguns fatos notórios. O primeiro fato, irmãos, é que Daniel, quando estava preso ali na Babilônia, aconteceu algo diferente. Ele decidiu no teu coração não se contaminar. Será que eu posso encontrar alguém aqui? Irmãos, existe uma coisa que você precisa entender. Por que Daniel escreve? Aqui está dizendo conhecimento, mas a tradução melhor é ciência, e não conhecimento. Ciência são coisas mais profundas, ainda não descobertas. Conhecimento é aquilo que você vem a conhecer e que alguma pessoa já conheceu. Então a ciência é algo mais profundo. E ele diz que ia se multiplicar. Quem é que imaginou aqui que há 150 anos atrás existiria uma caixinha que você ia fazer uma comunicação e falar com alguém do outro lado do mundo, chamado o celular? Quem lembra do tijolão do celular? Irmãos, ninguém imaginava. Mas um certo homem disse assim: olha, daqui a algum tempo vocês verão as pessoas falarem nessa caixinha com outra pessoa.
Mas a modernidade, irmãos, avançou de tal conjuntura que nós agora não só falamos, nós vemos, nós olhamos. E é algo interessante, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, faz com que você tenha emoção. Faça com que mexa nos teus sentimentos. Presta bem atenção, irmãos. Isso tudo por causa de quê? Porque Daniel falou que a ciência ia multiplicar. Mas existe um fato relevante que eu quero falar nessa noite. E que a tua família está envolvida. E que a tua família faz parte desse ensejo, irmãos. E isso muito dói no profundo da minha alma. Saber de verdades que são elas prejudiciais às famílias. Uma delas, irmãos, quando Daniel, ele estava ali cativo, ele decidiu não se contaminar. Se eu perguntasse para você, se você estivesse no lugar de Daniel, você faria o mesmo? O que a igreja me responderia? Amém? Só alguns dizem amém, né? O restante fica nem aí, ó. Eu vou comer do manjar do rei, né? Principalmente porque a mesa do rei é farta. Eu quero dizer que você tomou uma decisão, isso é muito sério na tua vida. Você decidiu entregar sua vida para Jesus. Se você decidiu entregar sua vida para Jesus, então você decidiu, mesmo vivendo numa sociedade corrompida, mesmo vivendo, irmãos, numa situação familiar, e eu quero generalizar essa situação familiar, eu quero começar com um núcleo chamado igreja. Porque aqui, irmãos, quando nós falamos de família, nós falamos da família individual e da família coletiva. Eu quero começar com a família coletiva. Ah? Porque, irmãos, hoje nós fazemos parte de um grupo familiar. Nós temos irmãos lá no Brasil, temos irmãos em outros lugares, porque servimos ao único Deus, o único Pai temos. Então nós somos uma família. E é por isso que nós temos aquele chavão, aquele costume de quando você encontra alguém que é de outra denominação, você fala, a paz do Senhor, meu irmão. Ou alguns falam assim, a paz do Senhor, irmão. Significa que existe aqui uma ligação consanguínea, que é ligada pelo mundo espiritual, através de Cristo Jesus. Mas o que o pastor quer dizer com isso? Porque eu quero falar hoje de família versus tecnologia. Famílias versus tecnologia. Ah? Irmãos, há muito tempo atrás, a família era mais unida. Você sabe o que acontece? Por que as igrejas hoje estão diminuindo a quantidade de frequência de membros dentro da igreja? Simplesmente pelo fato, a tecnologia é muito boa, agora ela está sendo útil para mim. Mas na verdade, irmãos, ela acaba atrapalhando uma coisa que tem se perdido no meio da família. Tem se perdido no meio da família aquilo que nós chamamos comunhão. Aquilo que nós chamamos de afinidade. E afinidade e comunhão são duas palavras que elas andam juntas. E o que é isso, irmãos? Para que haja encontro. O que é encontro? Afetividade. O que é afetividade, irmãos? É aquilo que nós chamamos de carinho, de percepção. Porque é muito fácil falar pelo telefone com uma pessoa, seja ela pai ou mãe, e ela mascarar uma situação, porque você não está vendo a feição dela. Apesar que a tecnologia hoje pode mostrar a feição de uma pessoa através dos aparelhos eletrônicos, mas mesmo assim ainda mascara alguma coisa. Então é necessário você entender e você ler e aprender a ler o ambiente espiritual da tua família em Cristo Jesus, o ambiente espiritual na tua família em casa, aprender a ler, irmãos, aquilo ao qual Deus está dizendo nessa noite para você. Se você entrou para o hall da família de Cristo, você precisa estar envolvido naquilo que Cristo acabou de fazer, porque nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você viva para Ele, e que você o honre a Ele, e que você coloque Ele em primeiro lugar. E esse primeiro lugar, irmãos, é algo interessante. É algo muito interessante.
Porque muitas pessoas se perdem no meio do caminho, irmãos, por causa da afinidade. Quantas pessoas você tinha antigamente como amigo e que hoje já não é mais seu amigo? E presta bem atenção aqui, irmãos. Quando Daniel, ele vai descrever isso, são os últimos capítulos da sua vida. Tá? Capítulo 12 são os últimos capítulos. E algo interessante aqui. Irmãos, ele tinha uma sabedoria. E a sabedoria dele levou ele a ter revelação das 70 semanas, que seria o caos da Babilônia depois de Cristo, quando ela levou novamente, foi cativa e foi se perdendo. Nós precisamos entender uma coisa. Daqui a alguns anos, irmãos, talvez você nem vai ver isso. A tecnologia vai se avançar cada vez mais. Mas eu quero abrir aqui um parênteses, vocês sabem que eu gosto disso, né? Irmãos, Satanás, ele é um daqueles que também é um cientista na tecnologia. Hoje, a tecnologia está tão avançada que ajuda o meio evangélico, mas também atrapalha o meio evangélico. Já foi comprovado, irmã, que aquilo que a Bíblia diz há mais de 4.000 anos, pela ciência é comprovada, que todo o seu corpo, realmente ele veio da terra, devido às composições minerais, devido à composição orgânica do teu corpo. A ciência chegou à conclusão que a Bíblia está certa. Mas, por outro lado, existe uma outra linha de ciência que diz que o homem foi gerado de uma destruição, chamada Big Bang. Então há sempre duas linhas de raciocínio, irmãos, ao qual umas pessoas tendem-se para um lado e outra para o outro. E no tempo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, presta bem atenção. A tecnologia está sendo usada para o mal de um lado e para o bem do outro. Existem alguns colegas, eu vou dizer colegas, que recebem o título de pastor, que tem até algumas vezes conhecimento teológico, até mesmo estudou em alguma faculdade teológica, mas que infelizmente se perdeu no meio do caminho e defende algumas teses que não são elas contemporâneas de Cristo Jesus. Uma delas, presta bem atenção, a primeira delas é que você não precisa estar envolvido em um grupo, você não precisa estar envolvido em uma igreja, porque é uma instituição religiosa, porque simplesmente é uma comunidade religiosa. Você não precisa estar inserido nisso. E mais de outro lado, essa tese cai por terra, porque todo ser humano, ele precisa de afetividade, ele precisa de contato, ele precisa de toque, ele precisa, irmãos, de carinho, ele precisa ser amado. E alguém pode amar outra pessoa por toque, por visão, a quilômetros de distância? Não. Você pode amar a Deus que não vê, e a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus que não vemos, através de quem? Do nosso irmão. Então, quando nós dizemos que amamos a Deus, mas não queremos ter essa comunhão com o irmão, não queremos estar participando da comunhão dos santos, não queremos estar no meio, por causa de quê? Irmãos, é simples. As indiferenças de particularidade individual de cada um. Porque nós somos seres distintos. Nós temos, irmãos, as nossas individualidades. Mas existe uma coisa que todos nós temos em comum. E nós precisamos entender isso. A fé em Cristo Jesus, como único Pai. E foi por isso que Jesus, tá? Presta bem atenção. Foi por isso que Jesus, quando ele foi questionado, presta bem atenção o que Deus está falando. Não é Mateus que está falando. Quando é Mateus, irmãos, é uma coisa que você pode até deixar de lado, desacaso, não prestar atenção, não dar muita relevância. Mas, mesmo assim, eu lhe chamo a atenção para que você dê relevância ao que Mateus escreve, porque ele viveu com Jesus. Dê relevância àqueles que têm experiência com Deus. Não é porque você não teve aquela experiência com Deus que você não vai dar relevância àquele que teve experiência com Deus. E aí, irmãos,
Quando houve o questionamento, dê sua atenção para mim, porque Deus está falando com você algo especial nessa noite. Jesus, quando foi questionado assim: tua mãe, teus irmãos e tua irmã querem lhe falar. Aonde Jesus estava? Jesus não estava em casa. Jesus estava no templo. Presta bem atenção que Deus está revelando para você. Existe um particular aqui, irmãos, em especial, e que você precisa entender. A dificuldade que as pessoas hoje têm de chegar até a casa do Senhor são grandíssimas. E existe hoje a tecnologia avançada, como o carro, como, irmãos, a moto, qualquer outro instrumento, para te trazer mais rápido a presença de Deus. Algumas pessoas usam daquilo que foi criado e se multiplicou em conhecimento, na ciência propriamente dita, mas estão desvirtuando o sentido daquilo ao qual Deus avisou que ia multiplicar. Porque Deus deixou a ciência multiplicar, irmãos, não foi para degradar o homem mais ainda do que ele estava degradado. Foi para que houvesse uma facilidade, para que o homem entrasse na unidade da comunhão. Mas infelizmente, muitas armas que o diabo tem preparado, irmãos, presta atenção, a tecnologia constrói casamento, destrói casamento. A tecnologia constrói família, a tecnologia destrói família. Amém? A tecnologia, eu quero dizer para você, eu sou a favor, mas nós precisamos aprender a usar, porque ela é uma espada de dois gumes. É uma espada de dois gumes. Hoje o que nós estamos vendo? Dentro, irmãos, do que Jesus foi questionado, ele disse uma coisa que faz a diferença na minha e na tua vida. Qual é a vontade de Deus quando criou a família? Qual é a vontade de Deus quando constituiu a primeira instituição religiosa na terra? Unidade. Por isso que ele disse claramente, não é verdade? Uma coisa bem assim. Quando você casa com a tua esposa, com o teu esposo, se tornarão uma só carne. Deixará pai e mãe, fazendo o quê? Um novo núcleo. Presta bem atenção, irmãos. Cria-se um novo núcleo. E eu quero falar de algo interessante para vocês. Tá? Eu quero falar sobre o CODR. CODR. 4 letras, que existe 4 palavras. Se você sair daqui com ela, com esse entendimento, a tua vida muda. Muda, e eu vou generalizar. Muda espiritualmente, emocionalmente, familiarmente e socialmente. A primeira coisa que Deus, irmãos, Jesus, ele estava falando sobre fazer a vontade do Pai. Ele estava falando assim, criar. De criar. Presta bem atenção que quando Deus criou o jardim do Éden, ele criou o homem e a mulher para que tivesse algo interessante na vida deles. E esse algo interessante, irmãos, é que muda a tua história. Porque criar um relacionamento é muito fácil. Mas criar, irmãos, uma amizade é muito fácil. Mas existe algo interessante na vida do ser humano, e que eles não conseguem, infelizmente. Nós temos um lema na nossa bandeira, que é reverso, ordem em progresso. Lá não existe ordem em progresso. Porque se existisse, pelos 500 anos de existência do Brasil, nós seríamos a maior potência do mundo.
E não somos. Estamos classificados como pessoas já do terceiro mundo. Terceira classe mundial. Ao qual, irmãos, não é o parâmetro de Deus. Porque Deus não criou classe mundial. Ele só criou uma classe de adoradores. Será que eu posso encontrar aqui essa classe? Hã? Então Deus deu a capacidade para você criar. Você cria situações na tua vida, que são elas boas ou ruins. Presta bem atenção. Há muitas pessoas que criam situações na tua vida ruins. Por que criam situações ruins? Porque não aprenderam a ouvir o que Deus falou. Porque se você está dentro do contexto ao qual Jesus disse, quando ele foi questionado, teu pai e tua mãe, aliás, tua mãe, teus irmãos, querem lhe falar. Ele estende a mão e diz, está aqui. Está aqui. Minha mãe, e minha mãe está aqui mesmo. Meus irmãos, e meus irmãos estão aqui. E minhas irmãs estão aqui. Mas existe um princípio que muda nisso. Você só pode se enquadrar dentro desse contexto se você ler a palavra seguinte: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade do Pai para você, vamos para a segunda letra, que é o O. É se organizar, irmãos. Então você cria, Deus te deu a capacidade de você criar. Você cria situações, e muitas situações, irmãos, presta bem atenção, muitas situações que as pessoas criam, são situações erradas. E eu quero abrir um parênteses, mais um parênteses. Um fechei o outro, já abri outro. Ah, irmãos, presta bem atenção. Existe um conceito dentro do meio evangélico. Presta bem atenção que eu vou falar com vocês. Existe um conceito dentro do meio evangélico que Deus é obrigado a resolver tudo na sua vida. Isso é errado. Deus não é obrigado a resolver nada na tua vida. Deus não é. Pela tua graça e misericórdia, Ele lhe dá caminhos para que resolva os seus problemas que você criou. Porque Deus não criou problema nenhum. O homem e a mulher foi que criou os problemas, as dificuldades, situações difíceis na vida. E uma delas, irmãos, eu não nasci no berço evangélico. Eu não nasci no berço evangélico. Eu não tive instruções do reino de Deus. Eu aprendi depois de muita idade. Depois dos 30. Foi que eu fui aprender o que é reino de Deus. E algo interessante que muitas pessoas aprendem o princípio, mas não andam na vontade. Por que não anda na vontade? Porque não organiza o teu coração, não organiza a tua alma, não organiza o teu espírito e nem organiza a tua vida. Existem muitos relacionamentos dentro do nosso meio evangélico que são desorganizados. Por que desorganizado, irmãos? É simples. Jesus falou uma certa vez assim: o meu coração é mau e cabe a mim dominá-lo. O meu coração é mau. É por isso que eu tenho que aprender a vontade de Deus. Porque o meu coração é mau. O meu coração deseja as coisas que não é para mim desejar. O meu coração, ele deseja fazer coisas que não é para mim fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele descreve assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, não diz que vai fazer, irmãos, presta bem atenção. Não diz assim, o mal que eu pretendo fazer. Não. Ele diz assim, olha, o mal que eu não quero fazer, eu já fiz. Está entendendo? Foi dado para ele um espinho na carne. Para ele lembrar quem ele era. E da onde ele saiu. E para onde ele tinha que ir. O apóstolo Paulo diz isso. E algumas pessoas acham que Deus tem que resolver problemas das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você. Vai sair daqui nessa noite, irmãos, envolvido
em um conhecimento pleno do que Deus quer na tua vida e na tua família. Porque há muitos relacionamentos que começaram errado. Há muitos irmãos. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia. E toda laranja tem a sua outra metade. Toda laranja tem a sua outra metade. A grande dificuldade é que às vezes a pessoa corta a laranja e quer casar com limão. Irmãos, quantos relacionamentos vocês conhecem? Conhece que foram relacionamentos voltados, não segundo o que nós lemos, para criar uma família segundo a vontade de Deus. Irmãos, seja sincero. Vamos ser sinceros um com o outro. Aonde nós encontramos um padrão de família para ser seguido hoje na face da terra? Raramente você encontra, eu digo para você e afirmo categoricamente, dos 100% que existe de evangélico na face da terra, apenas 10%, 10%, irmão, isso é muito pouco, isso é um paradoxo, muito pouco, é pouco, diante do que foi cantado aqui, que o nome de Jesus tem poder. É muito pouco você ter uma família de exemplo, do começo à primeira geração, à segunda geração, à terceira geração, à quarta geração e assim subsequentemente. Porque não adianta ter uma família que tem uma geração abençoada e a segunda amaldiçoada. Não adianta ter uma geração que começou bem e terminou mal. Não é o princípio, porque falta organização. Se essa igreja começar a organizar as famílias internas, as famílias externas serão organizadas. Porque decidimos fazer a vontade daquele que nos trouxe essa vontade, chamado Jesus. Qual é a vontade dele? Irmãos, que nenhum marido e esposa venha entrar em contenda, que não haja briga. Oh, não, pastor, mas espera aí, isso é normal o casal brigar, e nós escutamos muitos pastores falar isso. É normal, de vez em quando haver um pega para capar, às vezes é normal, e tem um pastor Cláudio Duarte, como isso está gravado, ele fala, você tem que plantar de manhã, soprar, não é assim que ele fala? Está gravado isso, irmão, por isso que eu estou falando. Ele fala assim, olha, de manhã você chega na esposa, faz um cafuné nela, faz isso, faz aquilo, aí chega à noite, vamos para alegria, glória a Deus e aleluia. Aí, não acontece isso. Isso não é bíblico, irmãos. Não é bíblico. Porque Deus, quando criou esse primeiro casal lá, vai ver se tem isso. Porque havia harmonia, era organizado. Era tudo organizado, irmãos. Estou cansado. Estou cansado. Desorganização na vida. A ciência tem desorganizado a vida da humanidade, irmãos. Uma vida desorganizada, irmãos, é um caos. É um caos. Por que numa geração, presta bem atenção, principalmente aqui no Japão, onde você está, irmãos, aqui é o maior índice de neonatalidade. Quer dizer, o maior índice que não nasce filhos. Por quê? Eles pensam uma coisa: filho tem que ter organização. Fazer filho é muito bom e fácil. Aí depois, para cuidar, é que vem o grande mistério. Para educar, para organizar dentro do conceito daqueles que conhecem a Deus, irmãos, é uma dificuldade. Por quê? Porque a ciência multiplicou, e qual é o objetivo da ciência voltado para o lado da maldade? É arrastar a juventude para criar uma família desorganizada. Chama a juventude. A ciência faz isso, irmãos. Oi, tudo bem? Meu nome é Ricardo e o seu é Odete. Vamos marcar um encontro? Sim.
Que hora? Às 8, pode ser? Sim. Vamos lá marcar um encontrozinho. Não conhece, sabe o que, irmãos? História. Antigamente se conhecia a história do relacionamento. Hoje não se conhece história de relacionamento nenhum. E na modernidade, vamos ficar aí, né? Vamos ficar. Constrói uma família desorganizada. E as famílias estão se desorganizando cada vez mais. E dentro do nosso meio. Coisas, irmãos, que não era para acontecer. E tem aumentado o crescimento da desorganização da família cristã. Nós não podemos admitir isso, irmãos. Isso tem me incomodado. Tem me incomodado pelo que nós temos lido, pelo que nós estamos estudando e pelo que nós temos visto. Irmãos, hoje, eu vou só falar para vocês entenderem uma coisa. Nós fizemos o culto do Dia das Mães aqui, não fizemos? Não fizemos? Eu tenho um defeito de uma qualidade muito boa. Presta bem atenção. Eu tenho um defeito de uma qualidade muito boa. Sou muito observador. Irmãos, eu observo, eu sou muito observador e muito curioso. Eu gosto de descobrir tudo. Eu gosto de observar tudo. Eu observei e observo que dentro dessa igreja, às vezes o relacionamento aqui, a modernidade ocupou o lugar. Celular, Face, e-mail, tantas coisas. E aqui só tem 2 horas para você passar com seu irmão. Deixa o celular de lado. Pergunta como é que teu irmão está. Tem um tempo para teu irmão. Tem um tempo para tua mãe aqui espiritual. Tem um tempo para o teu irmão, teu pai espiritual. Hoje as pessoas não têm mais tempo. Por quê? Estão vivendo o tempo cromos do homem. Esqueceram o tempo kairós de Deus. O tempo kairós de Deus, irmãos, é um tempo sem limite. O tempo cromos é um tempo, irmãos, aonde as pessoas vivem nele. O tempo cromos, 24 horas. Você tem muito o que fazer. Por quê? A tecnologia está avançada. E você hoje já não faz uma boa refeição como fazia antes. Não faz. Por quê? A maioria dos alimentos que vocês comem já não tem as mesmas propriedades de 100 anos atrás. Não tem. Por causa de quê? Precisa amadurecer o tomate logo. Precisa crescer o alface logo. Precisa que a cenoura fique maior. E vamos injetar o quê? Tecnologia, conhecimento para crescer. Irmãos, você precisa crescer. É o que Jesus fala através do apóstolo Pedro. Ele diz assim: cresça na graça e cresça no conhecimento. Esse é conhecimento. O que Deus quer na tua família, o que Deus quer na tua vida, o que Deus quer na tua casa física e na tua casa espiritual. Nós precisamos ter o discernimento da vontade de Deus. Se, como família em Cristo Jesus, você, presta bem atenção, já criou e não organizar a tua família, a tua vida financeira, a tua vida emocional, a tua vida amorosa e a tua vida espiritual, sabe o que acontece, irmãos? Depois da organização, desorganização. Tudo desorganizado. E quem é que é beneficiado com a desorganização? Quem é, irmãos? Não, sim, irmão. O diabo, Satanás, demônio. Porque ele é desorganizado. E por ele ser desorganizado, é que você, apenas como um pequeno soldado de Cristo, consegue vencer um batalhão de 5.000 demônios. Irmãos, presta bem atenção, porque eles são desorganizados.
E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer que você seja desorganizado. Ele não quer que você organize seu tempo para Deus, não quer que você organize seu tempo para a família, não quer que você organize seu tempo em buscar Deus em primeiro lugar, em fazer a primeira obra de Deus, em você viver na tua família, em você viver na sociedade da comunhão dos santos. É isso que Ele quer. Ele quer desorganizar você, quer destruturar você. Então nós precisamos entender uma coisa. Eu quero que você entenda isso, irmão. Deus, Ele deu a possibilidade para você. Vocês sabem que o nosso corpo ele é composto por células, por núcleos celulares. Todo o seu corpo, ele é por células. E essas células, ela tem 3 princípios. Esses 3 princípios estão dentro do que eu falei. Ela se organiza, desorganiza, e ela tem um princípio que Jesus inseriu em mim e em você. Aquele que acredita, diga amém. Reorganiza. Estão entendendo? Organiza. As células se organizam. Para quê? Para criar, para dar vida. Só que depois ela desorganiza. Ela fica toda desorganizada. Então há uma necessidade de quê? Reorganização. Por isso que Tito, ele escreveu claramente, através do que Deus falou, que nós viemos a ser regenerado, reconstituído, religado a Deus. Irmãos, então eu quero dizer para você que essa palavra reorganizado, reconstituído, ela tem um poder eficaz na tua vida. Por que que algumas pessoas, irmãos, presta bem atenção, ele começa bem no começo do ano. Todo mundo tem um pedido no começo do ano, e que eu duvido que alguém não faça esse pedido. E se tiver aqui dentro, por favor, me diga, para dizer que eu estou errado. Senhor, este ano eu acredito que vai ser melhor do que o outro. Tem alguém aqui que não faz esse pedido? Tem? Não tem. Porque você crê que o ano que você vai viver seguinte vai ser melhor do que o outro. Mas existe um princípio. Vai viver no mesmo ano porque está ainda vivendo uma vida desorganizada. Irmãos, presta bem atenção aqui. Pessoas que infelizmente não organiza a tua vida e desorganiza a vida dos outros. Preste bem atenção. Escute o que eu estou falando com você diretamente. É para você. Você que está aqui e você que me acompanha. Você tem que ter muito cuidado. Porque tem pessoas que têm uma vida desorganizada. E ele vai desorganizar a sua também. Por quê? Irmãos, não compre problema dos outros porque você já tem o seu próprio. Não compre problema dos outros porque você já tem o seu próprio. Foi o que Jesus disse. Você tem a sua cruz. Para que você vai carregar a cruz do irmão dele? Mas pastor, você tem que ajudar a reorganizar. A Bíblia não fala em nenhum momento: pegue a cruz do teu irmão e carregue. Se por favor alguém encontrar, por favor me diga onde está escrito isso. Tome a tua cruz e siga Jesus. A grande dificuldade e uma das maneiras que o diabo tem destruído é que as pessoas são assim. As pessoas são assim. Eu sinto muito amor. Sim, eu sinto muito amor. Então eu vou ajudar. Você vai ajudar. É o que Jesus disse. Ajuda o próximo. Você tem que ajudar o teu irmão. Mas a tua ajuda não pode desorganizar a tua. A ajuda que você está dando a uma pessoa não pode desorganizar a sua vida. Existem pessoas, irmãos, que casam mal com o marido que não quer vir para a igreja, ou com a mulher que não quer vir para a igreja, com filhos que não querem vir para a igreja. Geram filhos que não querem ter compromisso com a igreja. E a igreja que eu falo, irmãos, não é o templo. A igreja de conviver com Cristo.
de estar na comunhão dos santos, de estar na comunhão, vivendo em comunhão. E aí, tem filho desorganizado, tem uma vida desorganizada, desestruturada. Porque quem é que não quer viver o que Deus falou através de Josué capítulo 1? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como que você vai querer a tua casa servindo ao Senhor? Irmãos, presta bem atenção. Que só você ora. Que só você busca. Que só você faz para o Senhor. Desorganização. Por quê? Se eu usar 100% da força de um homem só, ele morre mais rápido do que eu usar 10% de 10 homens a sua força. Sabe o que Deus está falando com você? Ele não quer que você faça demais, Ele quer que você não pare de fazer. É isso que Ele está dizendo para você. Ele não quer que você faça demais, Ele está dizendo para você, não pare de fazer. Continue fazendo, mas não faça demais. Faça na medida certa. Por isso que Deus, Ele é um ser equilibrado. Ele criou todas as coisas debaixo de um princípio chamado equilíbrio. E o que nós encontramos hoje dentro da igreja são pessoas que estão anos e anos dentro da igreja, desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Irmãos, não vou deixar escapar. Não vou deixar escapar. Eu acho uma contradição do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina para a vida do crente. Eu acho uma contradição. E isso não é porque hoje eu sou pastor e porque eu sou evangélico. Porque esse princípio eu aprendi no mundo. Esse princípio eu aprendi ainda no tempo que eu era espírita. No tempo que eu vivia no mundo. No tempo que apenas papai e mamãe me ensinavam que eu teria que ser uma boa pessoa e ter bom conhecimento na sociedade. Irmãos, pessoas que não vivem o princípio. Não vivem o princípio. Faz conta mais do que pode pagar. Pessoas que fazem, irmãos, contas que depois ficam atribulados. Quer ver uma das causas que mais há separação dentro do meio evangélico e fora? Dinheiro. O dinheiro é um princípio, irmãos, que traz separação dentro de um casal. Por quê? Presta bem atenção. Se for evangélico, pior ainda. Porque existe um princípio, irmãos, dentro do casamento. E se há conflito, o demônio está lá. Casa dividida porque Satanás está lá. Casa que não anda, irmãos, de acordo com o princípio da palavra de Deus, Satanás está lá. Eu quero ver alguém me provar o contrário. Porque Jesus, quando ele expulsou um demônio, ele disse claramente assim: você expulsa demônio pelos príncipes dos demônios, Beuzebu. Jesus vira e fala assim: então se eu expulso o demônio pelos príncipes dos demônios, nós vemos aqui que há uma verdadeira bagunça. Porque não sabe quem manda na casa. Um chega e fala, faz isso. Outro chega, não, faz isso. Outro chega, não, é desse jeito. Não, eu quero desse jeito. Opa. Aqui eu quero dizer, aqui não é desorganizado não. Aqui, quem obedece, obedece. Quem desobedece está debaixo de maldição. Acabou. Ou você obedece ou entra na maldição. Porque todo desobediente é rebelde. E todo rebelde é feiticeiro. E todo feiticeiro, irmãos, é o quê? Condenado. Debaixo de uma maldição. Então não seja você dando lugar a feitiçaria, a desordem. Porque Jesus, quando foi questionado nisso, presta bem atenção, irmãos, ele disse assim: não, tudo que eu faço é pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. Estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Aonde há desorganização dentro do... Irmãos, eu levo uma vida organizada. Eu aprendi isso. E eu disse aqui, vou repetir para vocês. Eu tenho vivido os meus melhores momentos da minha vida.
Por quê? Eu quero abrir um parênteses aqui e vou falar para vocês algo que aconteceu. Rapidinho. Para vocês verem como é que uma casa dividida, ela não subsiste. Eu já disse aqui, mas se o Espírito Santo me traz a memória, eu vou falar de novo. Vocês sabem que eu e minha família decidimos comprar uma casa. O maior impasse que nós tivemos na compra da casa foi a mesma decisão de qual casa nós iríamos comprar. Qual lugar que nós iríamos comprar. Por quê? Havia uma desorganização de ideia. E eu entendi isso. Eu entendi. E o que eu fiz? Como cabeça, vamos organizar. Se você não quer, eu também não quero. Se você quer, eu também quero. Pronto. É tão simples você organizar, irmãos. Você exige na hora certa e cede na hora certa. Está entendendo aqui o que Deus está falando com você? Você tem que aprender a exigir na hora certa. Eu quero desse jeito. Eu deixo de ser do seu jeito. Estão entendendo, irmãos? Aí você vai se organizar. Aí sabe o que você faz? Você quebra um princípio no mundo espiritual de desorganização na tua vida. Porque o diabo ainda não acha legalidade. Está entendendo? Então, irmãos, a reorganização da tua vida é muito importante para que você venha viver o princípio do que Deus está falando com você. Há pessoas, irmãos, que não conseguem organizar o mínimo. O mínimo. E eu não estou dizendo aqui nem de parte financeira, nem de parte emocional. Eu quero dizer de parte espiritual. Jesus te ensinou uma oração para você. E essa oração que Jesus ensinou, do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Ele diz assim: seja feita o quê? Hã? A vontade de quem, irmãos? Irmão, por que vocês estão falando tão baixo? Não tem convicção do que vocês estão falando? Vou te dar uma chance. Vou te dar mais uma chance. Jesus disse o quê? Seja feita a vontade de quem? Do Pai. Só que vocês têm que entender uma coisa. O Pai te libera para você comer bolota de porco. Só você entendeu, filho? Eu vou dar uma chance pro povo, né? O Pai te libera para você comer bolota de porco. Quer comer? Fica à vontade. Porque foi assim o que Lucas escreveu do filho pródigo. Você tem uma vida organizada comigo. Pai, me dá tudo que eu tenho. Deixa eu aproveitar minha vida. Aproveita. Você quer aproveitar a tua vida do jeito que você quer aproveitar? Faça o que você quiser, meu filho. Faça. Faça as tuas vontades. Viva do jeito que você quer viver. Vai. Deus não vai te colocar uma coleira no teu pescoço, nem tampouco eu. Eu estou te ensinando um princípio para você viver bem. Não viver apenas bem aqui momentaneamente. Eu estou te ensinando um princípio para você viver bem na eternidade. Porque não me importa viver bem aqui e mal na eternidade. O que me importa é viver bem aqui e bem na eternidade. Então o pai libera. Foi assim quando o pai tinha 2 filhos, mas moço fez o quê? Pai. E tem um casal aqui, que eu não vou mencionar o nome, que eles já viram o filho mais moço passar muita dificuldade. Eles não colocaram a coleira no filho e falaram: não, meu filho, você não vai. Quer ir, filho? Vai. Mas traz tristeza no coração dos pais. Se traz no coração dos pais humano. Agora imagina o todo eterno e poderoso Deus vê aqueles ao qual ele chama de filho. Irmãos, viver uma vida desequilibrada. Viver uma vida de desespero. Viver uma vida que não tem autocontrole. Viver uma vida, irmãos, que está sempre: Senhor, entra no Salmo 70. Senhor, entra no Salmo 70, Senhor, eu não aguento mais. Depressa, ouve a minha oração e me responda. Esqueceram do Salmo, acho que é 21. Esperei com paciência. Esqueci até qual é o Salmo, mas eu sei o que está escrito. Porque isso não estava no contexto da pregação. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu o meu clamor. Isso é organização. Ter paciência. Mas tem muitas pessoas que tomam uma atitude errada, depois quer gerar paciência. Presta bem atenção aqui, irmãos. Há muitas pessoas que não têm crédito com Deus para que Ele possa pagar as suas contas.
Se Deus vier hoje e pedir conta a vocês, vocês estão prontos? Presta bem atenção. Você precisa ter crédito. O homem e a mulher precisam ter crédito para a família. O homem precisa ter crédito para a esposa. E a esposa precisa ter crédito para os filhos. Homem que não tem crédito para a esposa, irmãos, precisa se converter. Mulher que não tem crédito para os filhos, precisa se converter. Porque senão vai tornar escravo. E eu estou falando dentro de um parâmetro bíblico, que eu vou mostrar para você. Primeira coisa. O profeta Eliseu estava no poço. Chega a mulher e diz assim: meu marido. Qualidade do marido. Homem de Deus. Primeira qualidade que eu e você precisamos ter como homem de Deus. O homem de Deus, irmãos. E eu falo para você como homem de Deus. Porque eu tenho crédito para minha esposa. Ela pode chegar e falar para Deus: o meu marido, homem de Deus. Então, irmãos, por que ela vai ao profeta? Está escrito lá no livro de Reis. Tem o quê? Cobrador na minha casa. Irmãos, ter um cobrador na tua casa que cobra tuas contas na terra é fácil de você pagar. Mas ter um cobrador que cobrará a tua eternidade é difícil de você pagar. Presta bem atenção, vou repetir para você. Ter um cobrador que te cobra na terra é fácil de você pagar. Mas ter um cobrador que te cobrará na eternidade é difícil de você pagar, é impossível. Porque o único que paga as tuas contas é Deus na eternidade. Só Ele que rasgou a cédula que te condenava, mais ninguém. Estava lá uma profeta, chegou a mulher: então, e aí, como é que eu faço agora? Meu marido, homem de Deus, temente a Deus. Homem de Deus, temente. Quem teme ao Senhor, irmãos, ele tem medo de se desviar do caminho. Tenho 17 anos e vou morrer servindo ao Senhor. Eu disse para minha filha o seguinte: o tempo da tua existência vai ser o tempo que eu vou servir a Deus. Porque minha filha vai fazer 17 anos e tem 17 anos que eu sirvo ao Senhor. E todas as vezes ela vai sempre lembrar disso. Hoje, se ela completar 50 anos e eu não mais existir, ela vai falar: meu pai hoje, se estivesse aqui, ele estaria servindo ao Senhor. Irmãos, só que existe uma coisa: esse homem tinha crédito. Por quê? Ele tinha fidelidade. Sabe o que é ter fidelidade? Jesus diz assim: ser fiel no pouco. Tem pessoas que querem ser fiel a Deus, sabe em quê? Só quando ganha bem, só quando a vida está bem, só quando está sobrando, só quando tem. Agora, quando tem pouco, não, primeiro eu. Não é assim a nossa conjunção verbal, né? Eu, tu e eles. Não é assim que nós conjugamos o verbo? Eu, tu e eles. Com Deus é diferente. É eles, depois tu, eu. Entendeu? Eles, depois tu e depois eu. É assim que Jesus fez. Ele deu para eles a chance. Deus tem te dado chance, irmão. De quê? De você provar que você tem crédito. Sendo fiel a Deus. E fiel a Deus, irmãos, em tudo. Não adianta você ser fiel hoje e daqui um mês não ser mais. Não adianta você ser fiel um mês. Todos os cultos vou na igreja. Vou fazer tudinho. Vou fazer tudo que o pastor mandar. Vou na igreja, vou dizimar, vou ofertar, vou orar, vou evangelizar, vou fazer tudo. Aí no 12º mês, estou cansado. Ai, desorganizou tudo. O grande problema das pessoas é não entender o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 5, versículo 23.
seja irrepreensível na vinda do Senhor. Sua alma, aliás, teu espírito, tua alma e o teu corpo. Então hoje você aqui aprendeu uma coisa. Quer ter uma vida saudável? Quer viver bem? Entre na organização. Você já está na criação. Crie situações que você seja feliz. Crie situações que você possa organizar, tá? Crie situações que você possa organizar. E situações que você possa organizar, a primeira delas é organizar a tua vida espiritual. Porque não adianta você organizar as tuas contas se está com uma vida espiritual desorganizada. Não adianta você pagar a tua conta na terra e dever a Deus. Não adianta. Não adianta você pagar todas as suas contas. Não devo a nada a ninguém. Deve a Deus? E aí? Que deve a Deus, irmão? Não adianta você ser o melhor pagador. Porque de bonzinho no inferno tem muitos. Eu quero que você entenda o que Deus está falando com você. Porque não me interessa, para mim, você apenas ouvir e tua vida não mudar. O que interessa para mim é você ouvir e ter uma vida transformada, uma vida organizada, uma vida aonde verdadeiramente nós vamos ver que essa igreja, ela está crescendo porque nós temos crente e pessoas, discípulos que estão se organizando para depois ver Deus trabalhando de uma forma sobrenatural. Porque não adianta nós organizarmos uma situação e estarmos com as outras desorganizadas. Irmãos, você precisa aprender a organizar a tua vida espiritual. E depois que organizar a tua vida espiritual, aprender o que é temer a Deus e obedecer a Deus e saber a vontade de Deus, eu tenho certeza de uma coisa: a tua vida emocional vai estar organizada. E se porventura, presta bem atenção, nós temos um leque ao qual Deus nos deixa. Pela nossa debilidade, muitas vezes nós ficamos desorganizados. Mas a desorganização não pode ser duradoura. A desorganização, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela, irmãos, de qualquer ideologia, não pode durar muito tempo. Tem um tempo. Porque o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Se está difícil a tua alegria, alguma coisa está errado. Está demorando demais. E você tem um tempo que demora o seu choro. Não pode passar do que 3 dias. Se passou de 3 dias, irmãos, ainda continua desorganizado. Se passar de 3 dias, continua desorganizado. Se a tristeza não foi embora em 3 dias, continua desorganizado. Se a tristeza não foi embora, irmãos, se o problema financeiro não organizou em 3 dias, ainda continua desorganizado. Precisa reorganizar. Se tua vida emocional não está resolvida em 3 dias, pior. Precisa organizar rápido. Reorganizar rápido. Então você precisa entender o que Deus está falando. Para que você possa, irmãos, a minha vontade é que vocês sejam felizes. Presta bem atenção. Felizes espiritualmente. Próspero espiritualmente. Próspero financeiramente. Próspero emocionalmente. Próspero na família. Que os seus filhos sejam prósperos. Que os seus filhos sejam sementes, irmãos, que vão dar continuidade a uma geração abençoada. Porque não adianta você ser organizado em uma coisa e desorganizado na outra. Não resolve o seu problema. Eu quero aqui resolver o seu problema. Eu quero resolver aqui a tua dificuldade. E a primeira dela que Deus deu situação para você criar. Criar organização. E uma delas que você vai aprender aqui. Se você desobedecer, presta bem atenção, você é de casa também. Você não desobedece a mim, desobedece a Deus. E se você desobedece a Deus, você abre um leque para ser alcançado pelaquilo que não tem direito na tua vida. Maldição nenhuma chega na tua casa. Maldição nenhuma chega na tua casa, porque o Senhor deu ordem aos teus anjos a teu respeito. Mas se você não obedece, eu disse aqui na quinta-feira e torno a repetir: Deus não tem compromisso com quem está fora do caminho dele. Mais cedo ou mais tarde vai ser atropelado.
Então Deus diz para você aqui, ó, faça a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? Você sabe. Você sabe qual é a vontade de Deus. Se você não está fazendo, porque você está criando situações, você está apresentando desculpa. Você está apresentando, irmãos, presta bem atenção. O que Deus está falando com você? Pelo amor de Deus. Eu quero ver você feliz. Eu quero ver a tua família feliz. Eu quero ver o teu casamento bom, irmãos. Eu quero que você tenha filhos que possam dar testemunho de você. Irmãos. Porque a pessoa mais prática para dar testemunho de mim não é nem minha esposa. São os meus filhos. Quer saber quem eu sou, na verdade, dentro de casa? Pergunta aos meus filhos. Pergunta a eles. Faz aí, irmãos, pergunta aí realmente. Faz questionamento para eles. Eles vão falar quem eu sou dentro de casa. Porque nós apresentarmos aqui, uma coisa é fácil. Eu não vim aqui apresentar nenhuma máscara. Eu vim apresentar para vocês o que o Evangelho quer. De mim e de você. Nós precisamos aprender a organizar a nossa vida. A nossa família. CPNA aqui no Japão. Ela vai crescer. Na medida que ela se organizar. E para ela se organizar, a organização começa lá na tua casa. Se a tua casa está desorganizada porque você não tem alegria de vir na casa do Senhor, cuidado. Cuidado. O cobrador vai chegar. Eu quero ver se você vai ter crédito para pagar. Eu quero ver se você vai ter crédito para chegar ao homem de Deus aqui, ó. E falar assim: pastor, eu estou com esse problema aqui, estou com essa dificuldade. Eu vou dobrar o meu joelho e jejum até pela tua vida. Mas eu quero saber se você vai ter crédito. Porque Deus vai responder a minha oração. Eu sei que Ele vai responder. Mas Deus não pode responder se você não tiver crédito. Porque eu não vou usar o meu crédito para você. E nem você vai usar o seu crédito para ninguém. Então não use, irmãos, presta bem atenção. Não pegue a cruz de ninguém, porque a sua já é suficiente para você sofrer. Não pegue. Seja uma pessoa inteligente no mínimo. Não crie problemas mais do que você já tem por si só. Eu quero que você se coloque de pé. Eu vou fazer algo que o Espírito Santo mandou eu fazer. Tá, irmãos? E quando eu faço algo, eu tenho respaldo, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu quero que todos os casais venham aqui à frente. Marido do lado da esposa. Fique de frente para mim. Marido do lado da esposa. Irmãos, fica aqui um do lado do outro. A pastora vai subir aqui comigo no altar. Quero que os casais deem as mãos aí. Eu estava ali sentado e eu senti uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus. E na hora que eu estava meditando na palavra de Deus, desde ontem, irmãos, eu fui dormir 2 horas da manhã hoje. 2 horas. 6 horas eu estava acordado. Sabe por quê? O que eu vou fazer é o que você precisa na sua vida. Tá? O que você ouviu é o que você precisava realmente ouvir, porque Deus, Ele te conhece bem mais do que eu. Agora é uma decisão sua. Continuar vivendo a vida que você está vivendo, ou querer mudar a história que você está vivendo. Amém? Eu estava ali sentado e o Senhor mandou orar pelos casais. Amém? Para quê? Para que quebre todo o jugo, irmãos. Toda a legalidade que o diabo tem encontrado na tua vida. Ele tem encontrado na tua vida emocional, tem encontrado na tua vida espiritual, tem encontrado na tua vida financeira, tem encontrado, irmãos, na tua vida familiar. Então nós precisamos entender isso. Estou como profeta agora, nesta hora, falando com você. Porque enquanto eu estava ali, o Senhor me trouxe na minha mão uma unção. Tá?
Agora, é aquele princípio que você não pode esquecer. Crie situações para organizar. Se a desorganização aparecer, reorganize. Reconstrua tudo o que você perdeu. Reconstitui tudo aquilo que você não conseguiu entender, para que você possa viver melhor. Amém? Eu vou estar ungindo a minha mão, não vou colocar a mão sobre ninguém. Vou levantar as minhas mãos, junto com a pastora, tá? Vou fazer o que Deus... Sabe por que eu não vou colocar a mão em ninguém? Porque Jesus não mandou colocar nem o Espírito Santo. E eu não sou bobo. Porque eu transfiro e recebo. Tá? Mas eu quero transferir agora para você. Irmãos, eu e minha esposa, nós estamos vivendo um momento muito feliz. Nós estamos vivendo feliz no casamento. Nós estamos felizes na nossa vida financeira. Nós estamos felizes na nossa família. E o diabo está tentando desorganizar. Mas sabe, eu sou o cabeça da casa. E eu sei aonde a minha profundidade está. Eu não cresço para cima, eu cresço para baixo. Amém? Irmãos. Então eu quero liberar sobre a tua vida uma unção. Para que você crie situações na sua vida que você viva melhor do que você está vivendo. Eu e minha esposa estaremos levantando nossas mãos. Levantemos. Eu quero que você feche os teus olhos. Porque você sabe aonde você tem falhado com Deus. Você sabe aonde você tem errado com Deus. Você sabe aonde que Deus tem visto que você tem vivido uma vida desorganizada. Porque talvez você fica cansado demais, às vezes você fica preocupado demais, às vezes você fica desconfiando demais. Mas como ministro, como profeta, meu Deus, como autoridade máxima aqui nesta igreja, a mim foi dada a autoridade. E a mim foi dada a revelação nesta noite da tua palavra, justamente para esse culto da família, aonde estão aqui, Pai querido, casais representando famílias. Sabemos que tem outros irmãos aqui que não estão acompanhando a tua esposa, porque estão no Brasil, ou porque não tem mesmo, porque alguns ainda não têm convertido. Mas Senhor, sobre cada casal aqui presente, eu quero liberar sobre a vida deles, Senhor, uma revolução, Senhor, no mundo espiritual, para que eles sintam, Pai querido, no mundo físico, Pai querido, que o Senhor criou situações, para que eles venham a aprender, organizar a tua vida espiritual, a tua vida emocional, a tua vida financeira e a tua vida familiar, para que assim eles possam, Pai querido, como membros dessa igreja, Senhor, ter uma organização, e aqueles que aqui chegarem, eles possam tomar eles como exemplo de uma família que adore, que honre e seja fiel a Deus. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor traga fidelidade, Senhor. Fidelidade, Pai querido, não apenas entre o cônjuge, mas traga fidelidade também, Pai querido, a esta igreja. Traga fidelidade, Pai querido, na comunhão dos santos. Traga fidelidade, Pai querido, em priorizar a tua vontade, e assim seja feita conforme o teu desejo. Porque o Senhor nos ensina. Se nós queremos provar do que é melhor do Senhor, nós precisamos aprender o que é bom e agradável de Deus. Porque renovamos a nossa mente e a nossa maneira de viver. Meu Deus, eu lhe peço que todos aqui que são casados, que são esses casais, que o Senhor ministre a bênção sobre esse casamento, Senhor. Meu Deus, quebre todo o laço do diabo contra esse casamento. Meu Deus, quebre todo o laço, Pai querido, legal que o diabo tem sobre essas vidas, Senhor. Quebre todos os laços, Senhor.
porque o Senhor nos deu autoridade no teu nome para expulsar demônio. Meu Deus, então eu expulso cada demônio, Pai, que possa estar tomando conta da mente, que possa estar tomando conta do coração, que possa estar tomando conta, Pai querido, desses casais, esperando somente, Pai querido, a desorganização total, para que haja separação, para que haja briga, para que haja contenda. Mas nessa noite, como ministro, eu manifesto a bênção do Senhor sobre a vida tua, a bênção do Senhor, aquilo que você ouvir do Senhor, para que você aprenda a fazer a vontade dEle, que haja comunhão nas decisões, Senhor. Meu Deus, que toda decisão contrária entre o marido e a esposa, o Senhor não está nesse negócio. Meu Deus, toda decisão contrária entre o marido e a esposa, o Senhor não opera. Mas nessa noite, eu peço que os maridos amem as suas esposas e que as esposas honrem seus maridos. E que assim haja entendimento para que verdadeiramente, nessa comunhão, eles construam uma arca para salvar a tua família. Porque Noé construiu a arca dele e salvou a família dele. Então você construa a tua arca no mundo espiritual, construa a tua arca no mundo físico, para que você saiba que quando você partir dessa terra, a tua geração continuou sendo abençoada. Aqueles que recebem, diga amém. Pode se assentar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.